Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é mais um episódio do programa PodScast, canal Agenda 2030. Este programa faz parte do projeto de interiorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável articulados com o Plano de Dante na região Nordeste. Hoje vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e o Plano de Dante. Fique com a gente! Olá, esse é o nosso episódio de número 8. O tema do programa de hoje é a implementação dos ODS e Plano de Doenças e Agravos Não Transmissíveis na Bahia. No programa de hoje está comigo o professor Basoli. Olá, professor. Olá, Giovana. Voltando agora a abordar os estados, eu acho que é importante a gente ter uma ideia de como a Bahia está atuando dentro do projeto interiorização dos ODS. Para falar desse tema muito importante, vamos entrevistar Márcia São Pedro. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, muito obrigada. Nossa entrevistada Márcia é graduada em fisioterapia pela UCSAL, doutora em saúde pública pelo ISC, UFBA, Federal da Bahia, certificada pela Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health em epidemiologia para gestores de saúde. É mestre em saúde comunitária pela ISC, UFBA. Especialista em direito sanitário pela Unicamp, é membro do corpo editorial da Revista Baiana de Saúde Pública e especialista em fisioterapia aplicada ao tratamento da postura e da dor pela EBMSP. Atualmente, é diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia. Hoje, por meio desse episódio, vamos explorar como o Estado da Bahia tem utilizado os ODS como ferramenta para fortalecer o sistema de saúde, engajar comunidades e enfrentar problemas complexos, como as condições crônicas e as desigualdades sociais. Nossa convidada trará sua visão também sobre os próximos passos rumo ao futuro mais sustentável e equitativo. Márcia, seja bem-vinda novamente. Para a gente começar, você que possui uma carreira extensa, e diversa dentro da saúde pública, pode compartilhar um pouco sobre a sua trajetória, o que levou a ocupar um papel de destaque na saúde da Bahia e como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável entram nessa história. Se puder compartilhar com a gente. Eu iniciei minha trajetória, então, como você disse, eu sou graduada em fisioterapia e comecei a trabalhar justamente me especializar em dor crônica, então eu já olhava aquele lado da postura, mas com as alterações, que eram alterações mais permanentes, que estavam relacionadas com posturas, e isso sempre me encantou muito. E aí fiz um concurso público, sou sanitarista do Estado, então eu sou servidora de carreira. Entrei no Estado e justamente fui trabalhar na área, na coordenação de doenças e agravos não transmissíveis. Eu fui trabalhar com o que a gente chama de DANTE, que são as doenças e agravos não transmissíveis. E eu iniciei o meu trabalho dentro da saúde pública, trabalhando com a violência, trabalhando com o RHC e RCBP, que é o Registro Hospitalar de Câncer e o Registro de Base Populacional de Câncer, onde a gente trabalhava com as estimativas a nível populacional desse agravo. Também trabalhava com a parte do Vida no Trânsito, que foi no momento em que o projeto Vida no Trânsito, PVT, ele foi instalado nas capitais por uma ação da Organização Mundial de Saúde, e a gente trabalhou na capital nascendo esse processo, esse trabalho, com o objetivo de reduzir mortalidade ou adoecimento pelos acidentes de trânsito. Então, nesse contexto, eu comecei a trabalhar dentro da saúde pública. Logo depois, eu fui para o Centro de Informações Estratégicas, que era o CIEVES, então são os eventos todos que eram inusitados, e eu coordenei essa área por um período. Logo depois, fui trabalhar com doenças e agravos transmitidos por vetores e outras antropozoonoses, então comecei a trabalhar com dengue, com malária, com chagas, com leishmaniose. Daí, passei um tempo dentro do LACEN, trabalhando como sanitarista no LACEN, trabalhando justamente na gestão da rede, entendendo todo um contexto de garantir que o diagnóstico chegue nos 417 municípios. Então, nesse trabalho, nessa visão de articulação a nível do laboratório, como sanitarista. E logo depois, em 2020, eu fui convidada, na pandemia, para assumir como diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado. Então, eu venho trabalhando, e aí a gente enfrentou a pandemia juntos, e nesse período
foi uma coisa importante, que apesar do mundo todo estar voltado para a Covid-19, a gente precisava ter um olhar e saber que os outros agravos continuavam acontecendo. E as doenças e agravos não transmissíveis, que a gente está falando de diabetes, de neoplasia, a gente está falando, né, de acidente de trânsito, a gente está falando de violência, tudo isso continua acontecendo. Ele não parou, não deixou de acontecer. E foi em meio à pandemia, justamente em 2020, que nós também construímos no Estado o nosso plano para doenças e agravos não transmissíveis do Estado. Não sei se consegui fazer um resumozinho assim. Márcia, a Bahia é um estado vasto e cheio de particularidades. Inclusive, aqui eu vou revelar a minha relação com a Bahia quando conheci a minha esposa, que as raízes, a família dos pais dela é da Bahia. Então, já há bastante tempo mantém essa proximidade com a Bahia. E aí eu pergunto para você, como a saúde no Estado, né, tem integrado as metas dos ODS às suas ações? Complementando, né, quais têm sido os principais desafios para alinhar políticas públicas às necessidades locais? O desafio é grande. Como você bem falou, nós temos 417 municípios. Uma extensão territorial também muito grande, até porque existem algumas regiões que, para você se deslocar de um município para outro, você leva mais de 2 horas, 3 horas, porque são principalmente na região oeste. Então, o que acontece? Nós temos dentro a nossa estrutura, para a gente conseguir alcançar, trabalhar de uma forma mais individualizada, nós somos divididos em 9 núcleos regionais de saúde, para poder atender uma área com determinados grupos de municípios. E o que a gente trabalha é olhando a particularidade e a necessidade do território, através de monitoramento e da vigilância. Então, esse olhar da vigilância é que perpassa. Então, quando a gente fala que, nesse momento, nós estamos também ampliando, desde o ano passado, expandindo, interiorizando justamente o Vida no Trânsito, o programa Vida no Trânsito, que é a redução de morte e de mortalidade por acidente de trânsito. Como é que isso é feito? Olhando primeiro a característica do território. E aí é importante a gente falar que a saúde, por si só, ela não faz nada sozinha. Eu preciso de ações intersetoriais. Então, nós levamos para pactuações em CIB. Então, apresentamos a proposta, apresentamos o cenário das regiões, apresentamos o que é que hoje tem se adoecido mais e os óbitos, as mortes, onde é que elas ocorrem. Mas a gente está trazendo algo que tem chamado a atenção dos gestores, é o gasto. O que uma pessoa com um agravo, com uma doença que eu posso trabalhar na prevenção, vai reduzir o meu gasto de internamento, vai reduzir o meu gasto pós o internamento, porque alguns vão ter sequelas. Então, a gente faz todo um retrato, uma característica, levamos para a CIB, pactuamos, né, quais são as ações, o que precisa ser feito e partimos para o território. No território, a gente precisa conversar. Então, a gente conversa com cada região, conversa com o gestor local, mostra a necessidade, dialoga, tenta chamar a atenção. Se ele implementar determinadas ações, ele vai ter uma resposta melhor. Então, um exemplo, quando a gente vai para o território e a gente mostra, olha, se eu trabalhar com mobilidade sustentável, com pequenas ações, mudanças de comportamento, com sinalizações, coisas que são simples, e educação contínua, não só para a população, mas também para toda a equipe, para quem trabalha, eu consigo reduzir em números de acidentes, eu consigo reduzir o número de adoecimento, eu melhoro questões respiratórias se eu promovo um espaço onde as pessoas podem andar com bicicleta. São exemplos, né, que são sendo dados. Então, a gente tem trabalhado para alcançar os objetivos, trabalhando na necessidade do território. Paralelo a isso, existe uma secretaria que a gente trabalha com a parte da vulnerabilidade. Então, quem são os grupos que são vulneráveis, qual é a necessidade dele e quais são os programas que podem ser adaptados e podem ser trabalhados junto com todas as secretarias do Estado. É nesse sentido que a gente tem trabalhado para conseguir que os objetivos da ODS eles possam ser implementados nos diversos territórios. Não é fácil, é difícil, até porque a gente fala de um país onde tudo é muito centralizado e tudo muito hospitalocêntrico. A gente precisa resgatar que a promoção e a prevenção ele vai fazer uma diferença. É isso que gera qualidade de vida, é isso que gera bem-estar, é isso que reduz o adoecimento da população. Muito bom, Márcia. Você pode contar para a gente, para os ouvintes, mais sobre como essa experiência, como esse trabalho baiano influenciou as estratégias para o monitoramento e para que pudesse ser possível atingir os objetivos dos ODS? Eu acho que esse projeto, esse trabalho, ele veio assim de uma forma muito oportuna. No momento em que a gente pensa assim, tem um plano
construímos um plano estadual, que não foi tão fácil. Por quê? Porque a gente precisou acordar vários setores. E se a gente pensar que doenças e agravos não transmissíveis, na cabeça de muita gente é uma caixinha preta, né? Ninguém sabe. O que você faz? Então, se a gente parar grosseiramente e olhar, a gente tem uma pandemia por doenças e agravos não transmissíveis todo ano, mas passa despercebido. Por quê? Porque é um adoecimento e é uma morte que é lenta, não chama tanta atenção quando você tem algo que é muito agudo. Então, a gente precisou conscientizar. E aí, a gente foi chamando e mandando para cada secretaria e para cada área, a gente mandava assim, olha, aqui você precisa, a sua contribuição para um plano de doenças e agravos não transmissíveis. Ah, mas eu não tenho nada. Tem. O que compete a você como secretaria, como área técnica? Você olhando para aqui, quais são os seus objetivos? Então, a gente fez o pessoal entender qual era o seu objetivo, qual era a sua responsabilidade e mandou colocar nomezinho. Esse plano, ele foi também para uma consulta pública. Isso foi muito bom, porque deu visibilidade, deu condições das pessoas olharem e questionar. Então, no momento em que a gente tem um plano e que chega essa ODS no Nordeste, com todos os estados do Nordeste, isso é um ponto estratégico, porque é um fortalecimento. Com uma área que vamos começar no primeiro momento, em uma determinada área, na região metropolitana, porque a gente vai trabalhar especificamente trazendo ferramentas, que são ferramentas importantes para o trabalho e para a expansão, e com isso a gente vai estar conscientizando. Então, eu acho que esse projeto ele vem num momento de fortalecimento, onde já tem uma luzinha já foi acesa no Estado, chamando a atenção, olha, existe, não é uma caixinha tão preta, existem coisas que são palpáveis, que são reais e que tem como a gente intervir, trazendo justamente os objetivos da ODS para que a gente possa alcançar. Eu vejo como essencial a integração e a universalidade para se alcançar as metas quando a gente fala dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Que estratégia tem sido utilizada na Bahia para engajar a população, especialmente nas comunidades mais vulneráveis, e garantir para que as ações de saúde pública sejam amplamente disseminadas e acessíveis? As estratégias que nós temos utilizado são estratégias de capacitações, onde a gente trabalha muito com telesaúde, justamente com atenção primária, então a gente precisa muitas vezes estar trabalhando associado com eles. Tem estratégia de, no território, reuniões, e nessas reuniões a gente leva oficinas trabalhando e construindo por segmento, chamando a atenção, né, do que são os pontos que são elencados, e trabalha dentro de cada doença, cada adoecimento, cada agravo. Então, toda vez que a gente fala de tuberculose, um exemplo, que é uma área que ela não está dentro das doenças não transmissíveis, que é uma doença transmissível, mas a gente vai para lá e a gente precisa falar da pobreza. Quando a gente fala da pobreza e que a gente está falando dos grupos que são vulneráveis, a gente está trabalhando e articulando estratégias de levar justamente o quê? Cesta básica para essa população. Então, a gente está dando acesso. A gente está trabalhando também com a parte de educação continuada. Então, a gente trabalha em níveis de capacitações dos profissionais, de todos os profissionais que trabalham da saúde. A gente trabalha com a parte também de fazer, através da atenção primária, coloca a atenção primária em trabalho articulado com o território, identificando quem são os seus munícipes, quais são os grupos que são os grupos elencáveis, quais são os grupos que são mais vulneráveis, e a gente trabalha também com estratégias de visita, faz visitas em locais como quilombolas, então eu vou em áreas que são áreas restritas, em população indígenas, nós vamos fazer trabalhos lá dentro. Então é um trabalho articulado que tem surtido efeito no território. Então, a equipe do nível central, ela se desloca junto com a regional e vai para o território para fazer ações que são ações mais efetivas, partindo de um diagnóstico do território em nível local. Isso é muito interessante quando você coloca isso, porque me lembra exatamente o formato da proposta do projeto de interiorização dos ODS no Nordeste. Aí eu queria te perguntar como está a expectativa, né, da participação, você que é tutora na Bahia, como está a expectativa de realização desse projeto que parte dos municípios, parte dos agentes de saúde municipais para a promoção dessas iniciativas em busca de uma sociedade com
menos doenças e agravos não transmissíveis e mais coerente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. A expectativa do grupo de trabalho tem uma expectativa grande. Aquela ideia que vamos ter um reforço com um olhar diferenciado. Então, a gente está unindo esforços. Então, a gente tem a expectativa, principalmente porque vamos estar recebendo, sediando, né, justamente o grupo da formação de tutores no Estado. Paralelo a isso, a gente já começa o primeiro contato com os municípios que irão participar, que aí também é um desafio, porque o pessoal já estava ouvindo falar do projeto da ODS, mas a gente vem agora com o desafio que houve mudança no território. Né, ocorreram eleições. Nessa mudança de eleições, a gente, infelizmente, toda a equipe dos municípios, elas terminam, muitos deles mudam. Então, a gente começa de novo o processo, o que também é bom. Por quê? Quem está entrando começa a estar querendo descobrir o que é novo, o que é que se pode fazer de novo. E aí o Estado já tem programado justamente uma recepção a esses novos gestores e dentro da pauta já consta o projeto, essa parceria, o trabalho, né, do projeto da ODS Nordeste, justamente com o objetivo de chamar a atenção da importância e da necessidade de execução. Mas a expectativa tem sido muito boa, está todo mundo desejando, né, que chegue o dia para que a gente possa iniciar os trabalhos, porque é uma forma do projeto, do próprio município, é ele que vai trazer as soluções para o território dele. E é isso que traz a diferença. Eu acho que é isso que o projeto traz nessa expectativa. Vamos trabalhar dando condições aos municípios de enxergar o seu problema e ele mesmo desenhar e propor as suas soluções. Porque não adianta a gente dar a solução se no território a realidade é completamente diferente. Então, é esse olhar, esse retrato que tem trazido expectativa muito grande, com o desejo de exteriorizar justamente o plano das doenças e agravos não transmissíveis, justamente vinculado com os objetivos da ODS. Márcia, a partir, né, de vocês integrarem agora o projeto, como que vocês estão avaliando, mais propriamente dito, né, a articulação entre setores, saúde, educação, desenvolvimento social, como que vocês estão pensando em promover essa abordagem interdisciplinar, multidisciplinar, para atingir esses objetivos aí propostos pelo projeto mais especificamente? Bom, a nossa estratégia no primeiro momento é sempre aquele primeiro convite oficial que precisamos fazer. Então, o primeiro convite a gente está convidando justamente essas outras secretarias para que elas possam se integrar em uma reunião e apresentar qual é a proposta, o que pretendemos fazer, qual o objetivo, qual o nosso produto final, o que queremos alcançar e o que isso traz de benefício para o Estado. E aí uma coisa importante a gente falar, que aqui na Bahia a gente vivencia muito, é que quando a vigilância ela aciona os parceiros, as outras secretarias, as outras instituições, a gente tem uma resposta muito boa, porque a vigilância ela perpassa por todas as áreas. Então, o dado que é transformado numa informação, isso fala muito para os gestores e fala muito para as secretarias também. Então, a primeira articulação é uma reunião que a gente vai ter com as secretarias, mostrando aos gestores maiores o projeto, qual é a proposta, o início, quais são os objetivos e o que é que a gente quer alcançar. E aí vai, sim, para os territórios, em contato já com os novos secretários. Então, em janeiro, a gente já está fazendo isso, em contato com os novos secretários, pedindo uma pauta, uma reunião, indo no território e apresentando, falando da proposta, do que vai acontecer e quais são os ganhos que isso vai trazer para eles. O que para a gestão dele isso vai trazer de positivo. Então, a nossa estratégia está nesse momento de reuniões, já conversamos também com a nossa Ascom, que é a parte da divulgação. Precisamos ter essa divulgação constante, inserida no nosso processo, né, do que é esse projeto, qual o objetivo, o porquê que a Bahia entrou, por que a DANTE, as doenças e agravos não transmissíveis, é importante no contexto que nós vivemos atualmente, aqui no nosso território e no mundo. Você coordena aí grandes projetos, né? Sabemos aí que você tem uma contribuição relevante de publicações científicas, enfim, participações em comitê técnico. Então, assim, como que você entende aí que a sua atuação acadêmica pode contribuir para dialogar os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com doenças e agravos não transmissíveis? E também eu vou aproveitar, né, nós estamos na divulgação científica dentro de um outro critério, né, que é a comunicação
audiovisual. Também nos fale um pouco do que você pensa sobre isso. Bom, academia, quando você me pergunta em relação à academia, eu acho que eu tenho plena certeza, e aí eu posso falar, eu costumo dizer ao pessoal assim, né, eu posso falar de cadeira, porque eu também vim da academia, e eu acho que a academia ela precisa estar trabalhando articulada com o serviço. Então, a academia precisa do serviço e o serviço precisa da academia. Mas em que contexto? A academia precisa entender qual é a necessidade do serviço e ela precisa dar respostas para o serviço. E muitas vezes a gente se perde quando a gente faz algo que é completamente separado, onde o serviço anda de um lado e a academia só produz. E produz só para publicar e não dá um retorno para o serviço. Hoje, nesse contexto, o que a gente precisa é entender, fazer trabalhos e projetos de pesquisa vinculados com a necessidade do serviço, para que o serviço ele possa melhorar. Porque o que acontece aqui no serviço? Nós trabalhamos muito e muitas vezes não dá tempo de produzir. E a gente precisa produzir porque a gente também faz ciência. Então, se a gente trabalha articulado academia com o serviço, eu tenho produção de conhecimento conjunto, que é uma soma. Cada um específico da sua área, o que é que eu posso dar de especificidade, de análise do território, que o serviço conhece muito bem, e o que a academia pode contribuir com as novas pesquisas, qual é a necessidade, o que eu quero comprovar daquilo que eu posso apenas ter dúvidas. Eu levanto hipóteses, mas eu não tenho tempo de testar. Então, é esse trabalho articulado que fortalece, é um dos objetivos, inclusive, da ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é essa articulação, esse trabalho com pesquisa. E é nesse momento em que é essencial que na interiorização do plano de doenças e agravos não transmissíveis, a gente consiga também identificar nas universidades, quando formos para outros municípios, justamente chamar a atenção e que ele possa estar inserido em conjunto para que a gente possa estar trabalhando. Me repete só a última pergunta. Estou dizendo que nós estamos na assessoria de divulgação científica, né, com uma experiência que já veio do projeto anterior, da Amazônia Legal, que é a divulgação científica, né, como eu coloquei, através do audiovisual, que é o trabalho dos podcasts e esse contato com as pessoas que estão atuando no projeto, né, para captar, né, a essência, né, o que está acontecendo nas localidades, né, mais especificamente. Então, é uma nova dinâmica, né, que nós estamos experimentando, e aí eu gostaria, né, de aproveitar esse momento aí para que você nos traga aí a sua opinião em relação a esse novo processo. Eu acho que é um processo muito válido, até porque nós temos aqui o que a gente chama de Fala Vigilância. O Fala Vigilância é um canal, né, que nós criamos e que fala da vigilância como um todo, epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador, e que acontece toda sexta-feira. E nessas sexta-feiras a gente traz uma pessoa que apresenta um assunto de relevância e depois tem um momento de discussões, de questionamento. Então, é um momento que essa comunicação audiovisual, esse contato mais próximo, ele é essencial. Até porque a gente fala uma linguagem que é uma linguagem mais próxima do público, porque ele atinge não só quem é do serviço, nem só quem é da academia, mas o Fala Vigilância ele é aberto para toda a população, para toda a comunidade, e ele fica gravado. Então, é uma forma que a gente tem cada vez mais de levar o conhecimento, porque a população, quando a população está bem informada, quando a gente não esconde dado, quando esse dado que é transformado em informação, ele é passado de uma forma muito responsável e segura e clara, a gente ganha credibilidade. Quando a gente ganha credibilidade, as nossas ações elas são mais fáceis de ser aplicadas no território. Então, a gente precisa ter clareza. E essa fase, essa comunicação visual, ela é essencial. E nós já utilizamos em outras áreas e pretendemos, sim, estar utilizando agora no desenvolvimento do projeto. Muito bom, Márcia. Obrigada pela sua contribuição. Agora eu peço as considerações finais para a gente fechar esse episódio maravilhoso. As minhas considerações é que as doenças e agravos não transmissíveis, elas são doenças que são sérias, são doenças e agravos que levam à limitação do indivíduo, compromete a população, que é um agravo de saúde pública, de interesse da saúde pública, mas que por muito tempo não é questionável, ele não tem a devida
importância, não é dada a devida importância. Por quê? Porque são doenças e agravos que ocorrem lentamente. Um problema respiratório, ele acomete um indivíduo e leva a complicações. As neoplasias, que são os cânceres, eles vão também levar a população ao adoecimento, mas são coisas que não são tão visíveis. A gente só consegue enxergar quando a gente está próximo de alguém. Então, mas eles estão aí, eles ocorrem. Se a gente olhar para o estado da Bahia, as 4 principais causas de morte, elas acontecem em todas as faixas etárias, ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar, quando a gente faz um levantamento, quando a gente faz uma análise, um descritivo. Então, elas estão presentes, ela gera o adoecimento, ela dificulta a locomoção, o estilo de vida das pessoas vão ser interferidos, e a gente precisa hoje trabalhar numa forma de prevenir. Então, se a gente pode melhorar estilo de vida, se a gente pode melhorar condições de trabalho, se a gente pode melhorar, dar qualidade de vida para a nossa população, isso é o SUS. Então, a gente precisa olhar para as doenças e agravos não transmissíveis como extremamente importante para a saúde pública, que tem a devida importância igualzinho a todos os outros agravos que são inusitados, que ocorrem ou que a gente já conhece, e que ele precisa ter um olhar diferenciado pelos gestores, pela própria população e também pelos profissionais da saúde, porque muitas vezes nós negligenciamos. Então, trabalhar com a promoção, com a prevenção, com o acesso a quem precisa, ele é essencial. E eu acho que é isso que o projeto traz, é essa expectativa que eu, como diretora da Vigilância Epidemiológica, tenho de reconhecer quais são outras ferramentas, quais são os outros modos, quais outros instrumentos eu posso utilizar para melhorar isso no território, melhorar a qualidade de vida e fazer um SUS de verdade, um SUS que realmente aconteça no território e que garanta à população uma qualidade de vida, um estilo de vida diferente, que tem uma alimentação mais saudável, que tem uma melhoria no seu modo de viver. Essas são a expectativa que nós temos muito grande aqui, e eu acho que vai ser um momento muito bom para o estado da Bahia. Márcia, muitíssimo obrigada pela sua participação, agradecemos também aos ouvintes pela audiência. Até o próximo episódio. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, parte do projeto de interiorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Plano de Dante no Nordeste. Em breve, voltaremos com mais entrevistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Convido você a visitar o site no link sites.uft.edu.br/Agenda 2030 ODS e seguir as atividades do projeto no Instagram, @ODS Nordeste. Fique conectado e até o próximo programa.